lugar absoluta. Minha amiga, olha só, aqui o negócio está desligado. Sei não como é que liga aqui não, amor. Beleza. Beleza, nós vamos fazer a introdução novamente? Olá, minha amiga e meu amigo querido, que alegria poder estar com você aqui no nosso Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Ora, você sabe que nós iniciamos algumas jornadas aqui no Papo Aberto. Uma delas é o Queremos Você Eleita. É aquele programa onde a gente entrevista as nossas mulheres, aquelas mulheres com mandato, mulheres que pretendem ter mandato, mulheres que são dirigentes de segmentos femininos nos partidos políticos, mulheres que presidem partidos políticos, porque, afinal de contas, o que nós desejamos é que a subrepresentação feminina neste país seja completamente erradicada. O que nós desejamos é que a maioria da população deste país, a maioria da população no Distrito Federal e a maioria da população de eleitores e de eleitoras deste país, que somos nós mulheres, assumam o seu espaço que é de direito. E também iniciamos uma outra jornada aqui no Papo Aberto, que é o novo cenário político no Distrito Federal. Nós temos figurinhas tarimbadas da política aqui no Distrito Federal e neste país, mas também temos uma nova geração que está despontando aqui no Distrito Federal. E eu convido você a conhecer essa nova geração política. E eu trouxe hoje, a exemplo do último programa, duas pessoas que estão iniciando agora a sua vida política, mas elas não iniciaram agora o seu ativismo, não é? O seu trabalho social, e nós vamos conhecer um pouco desses dois jovens, desses dois homens, e a exemplo de que a gente tem feito aqui também na jornada Queremos Você Eleita. E nesse cenário político, nós não vamos entrevistar só homens, nós vamos entrevistar homens e mulheres. Agora, a jornada Queremos Você Eleita, os nossos homens nos perdoem, mas nós só vamos entrevistar as nossas mulheres com mandato, sem mandato, e que dirigem segmentos femininos dos partidos políticos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o nosso querido João Renato. João Renato, ele é pré-candidato a deputado distrital pelo Partido União Brasil, mestre em Direito e Políticas Públicas. Olha que maravilha. E é também um apaixonado por esportes. E ele preconiza uma gestão pública eficiente, moderna e bem democrática. João Renato, seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso Papo Aberto. Obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui na TVN Brasil. Eu escutei você, fiquei muito feliz com o seu ativismo pelas mulheres. Eu sou eu posso dizer que minha vida inteira foi entre as mulheres, que eu sou um filho de três. Nós lá em casa somos três, né? E eu sou do meio, então eu tenho uma irmã mais velha, uma irmã mais nova. E a minha criação inteira foi vendo as minhas irmãs tendo dificuldade desse mundo machista, né? Desse mundo que preconiza, ou melhor dizendo, dá uma oportunidade, dá mais oportunidade aos homens, e ver essa valorização da mulher muito me orgulha, e eu me coloco sempre à disposição na política para levantar essa bandeira aí e colocar as mulheres sempre à frente aí na nossa sociedade. Eu fico muito feliz, João Renato, por você ter esse entendimento. Eu só quero falar aqui com o nosso rapaz da produção, que o som do Renato não está legal. Tá alto. Ele está aqui fazendo um eco, não está legal.
Ele disse que é só para falar um pouquinho longe do microfone, falar um pouquinho mais longe do microfone. Então, João Renato, eu fico muito feliz quando a gente percebe homens que são pró-mulheres, pró-feminismo, porque entende que a luta que cada uma de nós travamos diuturnamente, há anos a fio, para desconstruir essa sociedade machista, também lhe apetece e que você também é um entusiasta dessa nossa luta. Eu tenho aqui do outro lado, meu querido e minha querida, um outro pré-candidato a deputado distrital. Olha só, eu tenho hoje aqui 2 pré-candidatos a deputado distrital. Nós estamos com um leque aqui de opção para você, minha amiga e meu amigo, bem bacana. E o nome dele é Jonathan Couto, é pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Cidadania. Olha só, empresário e apoiador do esporte e do social, e ele também entende que buscar melhorias para a economia local, na qual afeta diretamente os empreendedores da região, é o mote da sua pré-candidatura e, quiçá, da sua candidatura. Jonathan Couto, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. Boa noite, Lúcia. Agradecer pelo convite de estar participando do seu programa, né? Como você bem citado, as mulheres. Foi essa a minha intenção de vir para a política, para incentivar também as mulheres. Mas, Jonathan, você é homem, como você vai incentivar as mulheres? Fui para um partido no qual a presidente é uma mulher, Paula Belmonte, né? E falar nisso, mandar uma boa noite para ela. Boa noite. Beijo, Paulinha. Tudo de bom para você, minha querida. Com isso, até que eu fiquei feliz com essas novas regras eleitorais, favorece as mulheres. Então, porque, na minha opinião, o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Muito bem, muito bem. Esse é o Jonathan Couto. Jonathan Couto e o meu querido João Renato, 2 ótimas opções para você, minha amiga e meu amigo. Olha, vocês sabem, e todos nós sabemos, que o conhecimento é que nos liberta. Nós precisamos conhecer as pessoas que corajosamente se colocam à disposição para uma disputa política. E olha, Jonathan, e olha, João, uma disputa política, ela é sempre muito difícil, não é? Ela é difícil, muito difícil para as mulheres e também não é fácil para os homens que estão iniciando a sua vida, carreira política. E eu quero perguntar a você, meu querido João Renato, você está iniciando agora na carreira político-partidária, mas essa sua vontade de fazer com que as coisas funcionem de maneira mais democrática e uma gestão pública mais eficiente, isso veio de agora, meu irmão? Ou isso já tem um tempo? Lúcia, a minha caminhada na política, ela começou a intensificar agora, no ano passado, principalmente no meu mestrado. Eu fiz um mestrado em políticas públicas, onde eu estudei processo legislativo e como as leis impactam diretamente a vida das pessoas. Mas eu posso dizer que essa vontade política começou há muito tempo. Na minha infância, eu tive a infelicidade de perder 2 amigos para briga de gangue, tráfico de drogas lá em Minas Gerais, e eu vi que foi muito por falta de opção, né? Ali o crime cooptava as nossas crianças, nossos adolescentes, e levaram esses meus amigos para o crime, né? E foi ali que eles perderam as suas vidas, meninos alegres, tinham tudo para crescer na vida e acabaram encerrando sua vida precocemente. Isso me trouxe uma indignação, fiquei com vontade de entender o porquê que o Brasil era tão desigual, pobre, né? E vim para Brasília com 18 anos, já comecei a minha caminhada nos estudos, fiz direito, fiz uma especialização em controle social, me tornei policial, e hoje eu vejo que, quando eu prendo uma pessoa, eu vi que eu perdi a guerra há 17 anos atrás, foi quando eu perdi meus amigos. Então, eu prezo muito na política um mundo com mais oportunidade. Acho que Brasília tem tudo para ser essa capital das oportunidades que JK previu e criou, né? E a gente precisa resgatar isso. Hoje Brasília tem aí quase 300 mil desempregados. Foi o distrito que mais cresceu na miséria durante a pandemia. E a gente não pode se contentar com isso. Então, eu
vi isso me indigna, não aceito. Tem até uma frase bonita de Santo Agostinho que eu gosto de citar, que uma pessoa esperançosa, a esperança, ela tem duas filhas lindas, que uma é a coragem e outra é a indignação. A coragem para nós, a indignação para não aceitar as coisas como estão e a coragem para ir lá e mudá-las. E isso me move. Eu estou indignado e estou com coragem para fazer a diferença e mudar a política do DF. E por isso que eu estou aqui me colocando à disposição para ser um deputado distrital neste ano. Me diga uma coisa, você é de que força? Civil ou militar? Sou policial penal. Olha, policial penal, muito bem, muito bem. E polícia penal também faz apreensões, né? A gente cuida, a gente não só cuida da execução da pena no sistema penitenciário, mas também a gente trabalha com a fiscalização externa de tornozeleiras eletrônicas. Então a gente atua muito no combate às mulheres, no combate à criminalidade. Alex Galvão, que é o presidente do sindicato? Alex Galvão é da Polícia Civil. Cipol. E a gente vai, a Polícia Penal, ela presta serviço de fiscalização de tornozeleira eletrônica. Então, em caso de violência doméstica, isso é muito utilizado. A pessoa que cometeu ali uma violência doméstica, ela fica com essa tornozeleira e fica isolada, ela fica impedida de acessar a área ali da mulher, né? E isso, quando ele descumpre essa medida protetiva, a Polícia Penal é acionada para ir lá e prezar a segurança das mulheres. Eu falo mulher porque a grande maioria, as violências que é cometida domiciliar é homem contra a mulher, né? Infelizmente, infelizmente é a nossa realidade, né? Nós estamos vivenciando momentos terríveis de violência contra as mulheres, meninas, população LGBTQIA+, né? Infelizmente, nós perdemos agora, há poucos dias, já vou falar sobre isso, mais uma mulher trans, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Jonathan, e você, meu amigo? Como surgiu a política partidária na sua vida, meu irmão? Eu costumo dizer desde a infância, né, que a gente já costumava a usufruir das políticas públicas para os jovens. Sou praticamente nascido e criado em projetos sociais em São Sebastião. Muito bom! Todo tipo de projetos sociais eu participava na cidade. Aí com isso, né, já influenciei, porque minha mãe não tinha aonde deixar, nós íamos para os projetos sociais. Aí fui crescendo e vendo aqueles projetos sociais acabados, que hoje não temos mais. E eu quero mostrar que eu sou a prova viva que projetos sociais estimulam o crescimento, o desenvolvimento e tiram os jovens das drogas, né? Eu vi muitos amigos, como o João Renato citou, indo para o mundo das drogas. E eu, através de projetos sociais, pude, né, ter uma vida totalmente diferente. Hoje cresci, me formei em administração e ajudo bastante a população, o esporte e a cultura. Por que o esporte e a cultura? Foi da onde que eu vim. Fiz capoeira, fiz judô, fiz diversos projetos sociais na cidade. E hoje, tendo a oportunidade de ajudar as pessoas, eu me sinto muito feliz. Mas para a gente fazer mais, só através de políticas públicas. Umas políticas públicas para as mulheres, para os jovens. Uma mulher hoje ela não consegue empreender porque não tem com quem deixar o seu filho, não tem uma creche, não tem um ponto específico para deixar os seus filhos. Com isso, me bateu aquilo. Poxa, se eu posso fazer mais, se está na democracia, por que eu não colocar o meu nome à disposição da cidade e lutar por melhoria pela minha cidade, no qual eu cresci e me desenvolvi? Uma maneira de eu devolver para a cidade tudo que foi me dado através da política. Esse é meu querido Jonathan. Parabéns, Jonathan. Parabéns, João. Eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas como vocês aqui no nosso Papo Aberta. São dois homens extremamente sérios, dois homens que têm a sua vida dedicada ao desejo da transformação social, né? Dois homens que têm famílias, não é? E que desejam para todas e todos um bem-estar, não é? Desejam para todas e todos um Distrito Federal mais respeitoso, né? Mais justo, mais sério. Bom, nós estamos vivenciando situações gravíssimas aqui no Distrito Federal, né? Além da violência contra as mulheres, né? Além da violência contra a população idosa, não é? Que vocês têm acompanhado então, e têm visto como os nossos idosos estão sofrendo as mais diversas espécies de violência. Nós também estamos vivenciando uma calamidade na assistência social no Distrito Federal,
né? Filas enormes aí para poder serem atendidas nos centros de referência. E essa colocação é para ambos, vocês já vão pensando sobre isso. Eu quero saber de você, João Renato, o que você entende que possa ser feito para que essas mulheres e essas pessoas, todas as pessoas em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal e que carecem dessa assistência séria, responsável, célere e rápida, não é? Pode ser feito. O que pode ser feito para minimizar esse quadro que nós estamos vivenciando, muito tristemente, em ver as pessoas mais vulneráveis sendo desrespeitadas nas portas do centro de referência? O que me deixa muito triste é que nas propagandas do GDF tudo é mil maravilhas, né? E a realidade não é isso que a gente vê nas ruas. A gente vê muita pobreza, muitas pessoas necessitadas. O GDF ele se orgulha de dizer que foi o programa assistencial que mais atendeu pessoas na pandemia, mas eu vejo isso como um número assustador, porque, igual eu falei anteriormente, a gente cresceu muito na miséria. E muito disso se dá por uma gestão irresponsável e que não teve um cuidado com aqueles que geram riqueza, geram renda na sociedade, que é o setor produtivo. Até que fica um elogio para o Jonathan, que ele é um vencedor pela essa história bonita dele. E, inclusive, ele é um empresário de sucesso da região, acompanha a história dele. E ser empreendedor no Brasil é muito difícil, em Brasília mais ainda. Né? Tivemos um lockdown muito severo, sim, quebrou muita gente entrou em depressão, perdeu aí muitos empregos aí foram perdidos. E a gente vê que isso não ajudou em nada na questão de prevenção de mortes, porque teve muita gente que perdeu familiares na pandemia. Então, eu acho que essa gestão ela pecou muito nisso. Aqui fica o meu repúdio a essa gestão, porque quebrou muita gente e não preveniu mortes, né? Agora, falando sobre assistência social, eu tenho um projeto de Brasília de criar uma assistência social emancipatória, né? Esse termo até eu que criei, pesquisei na internet, não vi ninguém falando sobre isso. Sim. Que é aquela velha frase, né? Dá o peixe, mas ensina a pescar. Eu acho que hoje em dia a assistência social, os programas assistenciais, eles visam apenas o voto, né? Sempre programas eleitoreiros, sempre programas que apenas mantêm as pessoas na miséria e não se preocupem em tirar essas pessoas dessa situação de pobreza, de vulnerabilidade. Então, gestores públicos hoje têm que fazer um programa que atenda essa urgência, como você falou, Lúcia, essa celeridade, porque quem tem fome tem pressa, óbvio, quem não tem moradia precisa de um teto para morar, mas ao mesmo tempo precisa ter capacidade de sonhar. As pessoas, elas não são apenas alimento que elas precisam de esperança, elas precisam ter capacidade de crescer na vida, de prosperar, de olhar para o futuro com os olhos de quem acredita em dias melhores. E essa gestão deixou muito a desejar com isso. Acredito que lá na frente, sendo deputado, vou trabalhar muito nessas pautas de erradicar a pobreza. É uma situação que muito me aflige, muito me incomoda. Eu, na pandemia, por ter sido um dos primeiros a pegar o Covid, naquela época, quando você pegava, você já podia sair de casa, né? Não tinha uma ideia de reinfecção. As pessoas entendiam que quando você pegou, você não transmitia mais. E aí eu fiz um movimento na internet de arrecadação de alimentos, convidando as pessoas para ajudar aquelas pessoas que não estavam em casa. Eu consegui ajudar 1.000 famílias, consegui arrecadar 1 caminhão de cestas básicas. Por que eu fiz isso? Porque eu imaginava, meus amigos servidores públicos em casa já é difícil, né? Mas tendo ali o seu salário já era difícil. Imagina aquelas pessoas que estavam em casa e não tinham onde buscar
o seu alimento, porque muitas pessoas tinham o problema que eles fazem bico, né? Então as pessoas não estando frequentando as ruas, elas não tinham onde comprar os seus alimentos. E aí fiz esse movimento, eu acompanho, eu sou um defensor, eu cuido, o que eu quero dizer é que a gente não só preza pela técnica, mas a gente tem empatia com as pessoas. Então isso é importante. Eu acredito que um bom gestor público é aquele cara que conhece a realidade das pessoas e sente a dor da pessoa. Então, é um tema que eu vou ter muito cuidado de trabalhar e de tocar para erradicar a pobreza, com certeza. Sua fala é uma fala muito importante e, infelizmente, o que nós estamos vendo cada vez menos é o sentimento de empatia, né? Da alteridade, eu me colocar no lugar do outro e da outra. Nós estamos vendo isso cada vez menos. E, principalmente no meio político, a gente vê menos as pessoas, as autoridades locais se preocupando verdadeiramente com os interesses da população. Nós tivemos, além desses problemas que você citou, além da questão da fome, além de uma assistência social que não assiste, não é? Ou que assiste muito mal, não é? Nós também temos um problema gravíssimo na nossa saúde, onde a gente também percebe filas quilométricas, né? Sendo as pessoas esperando para serem atendidas nas unidades de saúde, nos hospitais, e isso é vergonhoso para a capital da República, um problema que já se arrasta há muito tempo, e a cada dia e a cada eleição a gente se depara com o salvador da pátria, né? Com alguém que vai resolver o problema. E aí, Jonathan, o que é que você acha disso? Eu acho uma falta de vergonha um governo atual dizer que está tudo certo na saúde, sendo que você vai no hospital, não tem insumos para atender o paciente, filas e filas, né? Você passa horas e horas na fila, quando pensa, não tem médico. Ou seja, o rapaz passou o dia no hospital doente, vai para casa sem ser atendido, perde dia de trabalho, e não é atendido, continua na doença. E na televisão está dizendo que está tudo ok, que foi investido tanto na saúde. E, ou seja, o papel, no meu pensamento, qual é o papel de um deputado distrital? Legislar e fiscalizar. E cadê esses deputados que não estão fiscalizando? Não está na fila de um hospital, não está entrando dentro de um posto de saúde, não está entrando dentro de um hospital. Se eu tivesse a palminha aqui, como a gente não tem palminha... Cadê a Câmara Legislativa atual para fiscalizar o que está acontecendo na saúde pública do Distrito Federal? Aí não tem, porque se o deputado distrital cumpre com o seu papel, nossa saúde vai adiante, porque tem que falar, governador, eu estou aqui pelo povo, quem me colocou aqui foi o povo, então temos que justificar para o povo. Cadê os médicos? Cadê os hospitais? Cadê a CPI da pandemia? A CPI da pandemia? Cadê a CPI da pandemia? Foi engavetada. Não é? Então, quando a gente vem com essa nova geração política, é isso. Cumprir o papel do deputado distrital, que é legislar e fiscalizar. Mas eu vejo os próprios candidatos beneficiando as suas próprias empresas. Estão lá preocupados de fazer contrato com a sua empresa, mas não está lá preocupado com o povo. Eu acho que quem tem que estar dentro da Câmara Legislativa são pessoas que sofrem, que passam necessidade, ou que já passaram. Que esses vão estar lá, poxa, eu já passei isso aqui. Eu não quero que as demais pessoas passem. Entendeu? Eu falo isso porque eu sei o que é passar fome, eu já passei fome, eu já senti frio. Eu quero até mandar um cumprimento, uma boa noite para minha mãe, que estava até ali, deu boa noite para mim, uma guerreira. Quem é sua mãe? Dilvânia. Vou já falar com a dona Dilvânia aqui. Dona Dilvânia, um beijo para você, minha querida. Parabéns pelo filhão, viu? Então a gente sabe o que é passar necessidade. Então a gente vai colocar lá pessoas de fora, assim, os caras que estão no poder, no meu ponto de vista, eles não precisam fazer campanha, é só mostrar o que fez. Só mostrar o que fez. Ah, eu mandei recurso para tal hospital. Tá, você mandou recurso. Mas você foi lá fiscalizar, saber se foi atendido, se foi colocar a emenda que você mandou lá para o hospital, se foi bem executada, se os equipamentos estão lá. Não. Eles querem, mandei emenda para isso, mandei emenda para aquilo. Mas além da emenda, você tem que fiscalizar, saber se está sendo executada. Além de executada, saber se está sendo bem executada. Isso mesmo, Jonathan, isso mesmo. Não basta destinar o recurso, né? É destinar o recurso que é nosso,
É recurso público, é recurso não é deles. Não é? Destinar e fiscalizar a execução deste recurso. Gente, eu tenho que pedir licença a vocês e conversar um pouquinho com as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Gilvan, Jonathan Couto, da nova geração, que vai surpreender. Obrigada, Gilvan, beijo grande. Angel Rose, nossa produtora, diretora, amiga, parceira, minha querida, um beijo no seu coração, mulher competente, mulher que sabe o que faz, sabe o que diz, que está sempre conosco, extremamente humilde, mas uma mulher de uma resolução, no sentido de ser resoluta, no sentido de ser determinada. Angel, um beijo para você, minha amada, obrigada por você existir na nossa vida. Carlos Lopes, João Renato, fenômeno que vai mudar a realidade do DF. Olha a resposta aí, hein? João Renato. Ruth, você é a nossa parceira de sempre aqui. Boa noite, minha querida. Bom demais ter você aqui. A dona Dilvânia, um beijo para você. Dona Dilvânia, ela disse que você arrasa, viu? Mas, mãe é bom demais, né? Walter Abreu Moreira, a política precisa de renovação. João Renato vai contribuir para uma mudança verdadeira e permanente. Muito bem, Walter, obrigada por estar conosco. Gabriel Dantas diz assim, Jonathan Couto, vem para fazer a diferença. Aí o Gilvan botou um negocinho aqui que eu não sei o que é, um emotion aqui que eu não me familiarizo muito com isso não, viu, Gilvan? Depois você explica para nós. Ruth diz assim, precisamos de um representante sério que lute pelos projetos sociais. E a Ruth tem um projeto social belíssimo, viu? Ela resgata vidas com a Escolinha Solidária, com o trabalho que ela realiza, e há muitos anos, e sozinha. O Gilvan diz assim, exatamente, Ruth, e o Jonathan vem com propriedade para brigar por esses projetos sociais. Vamos montar projetos que sejam escola, diz a Ruth. Beleza, Ruth, depois a gente escuta mais e fala mais um pouquinho com vocês. Olha só, João, vamos falar um pouquinho sobre essa CPI da pandemia que morreu no nascedouro. Né? Nós tivemos aí uma equipe, né? Sim. Uma equipe liderada pelo ministro, pelo secretário de saúde, que foi preso. E eu recebi ele lá na Papuda. Eu recebi ele lá. Né? Sim. É um absurdo, né? O que a gente viu aí, que o melhor que foi feito no governo nessa gestão foi a articulação política. O governador ele conseguiu deixar os deputados aí bem calminhos nessa gestão. Isso me assusta, porque eu vejo que não tem muitos deputados ali independentes, né? É fácil você notar isso quando você analisar as votações ali da Câmara Legislativa. Poucos são independentes, poucos não têm rabo preso com o governo e vota para a população do DF e não para atender ali os seus cargos no governo ou as suas necessidades com o governo atual. Essa questão da CPI, ela é uma prova que hoje a Câmara Legislativa está vendida. Uma situação tão séria, com denúncias tão substanciais. Eu li o processo, eu vi o processo, tem muita coisa ali que mostra que houve sim desperdício de dinheiro público, descaso com a saúde do DF, e vivemos o resultado na prática de muitos mortos, né? Eu vi esses dias que o DF, equiparado a um país, foi o 5º país que mais morreu gente no mundo. É um dado assustador. E a gente vive com a Câmara Legislativa acovardada, silenciada. E isso tem que mudar. E você, eleitor, você aí que nos assiste, tem o poder nas mãos, em outubro, renovar essa casa, colocar pessoas que tenham coragem, que não deve nada a ninguém, que não defende apenas um setor, mas sim a sociedade do Distrito Federal. Defende você aí que nos assiste. Muito bem, João. Palavras sábias. Antes da gente continuar, gente, eu tenho uma alegria, estou com uma alegria muito grande de noticiar aqui para vocês que o nosso diretor-presidente, Eli Caso, foi nomeado, olha só, gente, embaixador pela paz na Universal Peace Federation, como uma medalha Amizade Brasil-China para sempre.
Olha aqui, gente, olha que medalha mais linda. É só Lúcia Bessa que recebe medalha? Não é, não. O nosso presidente, nosso diretor-presidente, aqui da TVN Brasil, no evento diplomático no município do Céu Azul de Goiás, entre Brasil e China, onde várias personalidades brasileiras e chinesas estiveram presentes, foram homenageadas com esta medalha, medalha Amizade Brasil-China para sempre. Olha só que maravilha. E lá estiveram presentes o Júlio César, que é presidente da Frente Parlamentar entre Brasil e China, doutora Miranda Castro, que é empresária, Otônio Barcelos, o prefeito do município de Cocalzinho de Goiás, Lucas Lima Ribeiro, o chefe da assessoria jurídica legislativa, e Fábio Hu e Lin Yuping, presidente e vice-presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Olha que maravilha, é a nossa TVN Brasil alargando as suas tendas através de um trabalho de excelência feito por todos aqueles e por todas aquelas que integram esta rede de notícia TVN Brasil. Parabéns, meu querido Eli Caso, por mais esta medalha e esta comenda, que é apenas o início de uma grande jornada exitosa pela paz, não só no Distrito Federal, mas no Brasil e no mundo. Um forte abraço, meu querido, é uma honra e um prazer muito grande poder caminhar ao seu lado, aqui na TVN Brasil, e a gente aqui no nosso Papo à Beça, que é o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Hoje nós estamos recebendo 2 jovens na política do Distrito Federal. 2 homens que se colocam à disposição para uma disputa política partidária. 2 homens que têm suas vidas dedicadas ao bem-estar da população do Distrito Federal. E nós temos aqui uma grata oportunidade de conhecer um pouquinho mais, porque, amadas, amados, não vamos, de maneira alguma, dar o nosso voto, a nossa confiança para quem nós não conhecemos, certo? Aquela história de o pastor determinou que a gente tem que votar, o padre determinou quem a gente tem que votar, o amigo determinou quem a gente tem que votar, o esposo, a esposa. Não faça isso. Procure saber quem são os pré-candidatos. E depois da convenção que começa agora em julho, quem são os candidatos ou as candidatas que merecem o seu apoio e o seu voto. Jonathan, meu querido, nós também estamos aqui enfrentando um problema sério de desemprego aqui no Distrito Federal, né? E nós sabemos que uma política séria de inserção, de reinserção de homens e mulheres e jovens, né, jovens na questão de estágio, no mercado de trabalho é algo extremamente importante para a gente minimizar o problema social que nós estamos vivendo. O que você vislumbra, né, que pode ser feito também nesse campo, no campo da empregabilidade no Distrito Federal? Então, Lúcia, da empregabilidade, como a Ruth citou, o programa de incentivo de profissão, ela citou logo acima, projetos sociais que incentivam uma profissão. O aluno está na escola, né, terminou o ensino médio, ele vai para um curso técnico, para além do ensino médio que ele terminou, ele ter uma profissão, né? Ele já vai sair da escola já com uma profissão pronto para o mercado de trabalho. Porque hoje você termina o ensino médio, você vai fazer seu currículo, e aí? Qual experiência você teve? Não. Então, o governo voltado para projetos sociais, com curso técnico, já ajudaria bastante a empregabilidade. Eu tenho uma ótica lá. O que eu recebo de currículos por dia, eu fico triste. Mas por que triste? Porque eu não consigo ajudar todo mundo. Não consigo. Eu queria ter esse poder de ajudar todo mundo. Aí, ou seja, você fazendo um curso profissionalizante, logo após o seu ensino médio, eu acho que já é uma pequena porta para aumentar. Tipo, o cara já vai ter uma profissão. Ele já vai ter uma profissão, no tanto, ele já vai estar pronto para o mercado de trabalho. Aí, ou seja, aí é o papel do GDF também, dar incentivos para as empresas. Olha, você contratar um estagiário, você tem isenção de X de imposto. Hoje, nossos impostos são muito altos. O que eu pago de simples, daria para me contratar 2 funcionários. E qual o retorno que eu recebo do governo? Nenhum. Qual é o seu ramo de atividade, Jonathan? É o ramo ótico.
Tenho Muito bom. duas óticas, ótica digital e ótica São Sebastião. Muito bem, muito bem. Fico muito feliz. Você é um guerreiro, porque diante de tudo que nós vivenciamos aí nesse período de pandemia, o que nós mais vimos foi Empresas fecharem. a empresa fechada, supermercado fechado, cursos fechados, restaurantes fechados, escolas fechadas. Então, você recebe aqui as minhas homenagens, né, por você ter resistido esse período. Estamos resistindo. É resistência mesmo. Que ainda não terminou, não. O nome impacto, né? o nome é resistência. O governo, na época, prorrogou o Simples, mas depois que chega na data, já tem um outro em cima. Aí você vai pagando. Aí, com o comércio fechado, vai criando aquela bola de neve, né? Ou você paga o seu funcionário, ou você paga o governo. E assim, se você deixa de pagar o governo, você desenquadra do Simples. Aí aquele imposto que você pagava, ele praticamente triplica, porque você foi desenquadrado do Simples. Então você fica tipo numa sinuca de bico. Se você não pagar seu funcionário, você perde funcionário. Se você não pagar o governo, você fecha a sua empresa. E aí? Meu amigo, eu me solidarizo com todos vocês e todas vocês, empresários, pequenos empresários, grandes empresários que têm sofrido muito com essa carga tributária desumana e cruel no Distrito Federal e no nosso país. Meu querido João Renato, nós temos na Câmara Legislativa 24 cadeiras, 3 ocupadas por mulheres. Você já disse que é um entusiasta, não é? E que, tanto um quanto o outro, vão desenvolver ações no sentido de incentivar as candidaturas femininas. Esse cenário, como é que você está vendo hoje o cenário político que se avizinha, o que se aproxima das eleições agora, quase no final do ano, para as mulheres do Distrito Federal? Olha, nós temos um cenário interessante, temos bons nomes femininos aí para a gente votar em outubro, né? Temos a Paula Belmonte, como bem disse, ela está com a sua pré-candidatura ao Senado, é uma mulher que merece todo o nosso respeito, nosso elogio aqui na TVN Brasil, uma mulher que trabalha para a população do DF, por Brasília, como ela fala nas redes sociais. E tem também a deputada Júlia Lucy, que vem para o cargo de deputada federal. Ela é uma mulher que trabalha muito, ela é procuradora da mulher na Câmara Legislativa, faz um trabalho muito bonito de planejamento familiar, gera ali, dá uma condição para as meninas vulneráveis que não têm uma condição até mesmo de informação. Ela tem um programa muito interessante de informar as mulheres sobre planejamento familiar e possibilitar essas mulheres a usar os métodos contraceptivos, né? Que é o DIU, a laqueadura, ela faz um trabalho muito bonito quanto a isso. Na questão do futuro para as mulheres, o que eu, João Renato, posso fazer como um pré-candidato é empoderá-las, é mostrar que, como o Jonathan disse, lugar de mulher é onde ela quiser, e mostrar esses exemplos de mulheres na política, o tanto que elas são importantes para a política. A mulher tem um olhar mais cuidadoso, um olhar mais sensível, e isso é muito importante na política, muito importante porque faz aquele contrassenso, né? O homem ele é mais, pelo menos vamos falar em questão geral, né? Aqui não quero fazer juízo de valor, mas pelo menos um conceito geral é que a mulher tem esse olhar cuidadoso, né? E essa é a missão, é empoderá-las. Eu sou um fã da Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro. A história dela é linda, ela conseguiu, num ambiente totalmente machista, num ambiente totalmente cercado por homens, mudar a realidade, não só na questão feminina lá na Inglaterra, mas mudou a realidade do país, porque ela trouxe uma ideia de liberdade, ela conseguiu implantar uma cultura nova naquela sociedade que gerou muita riqueza, e até hoje a Inglaterra surfa e tem os méritos ali da Margaret Thatcher por ter
tido essa coragem e, inclusive, virou a Dama de Ferro, porque foi colocado esse apelido para ela ali como Dama de Ferro e como forma de pejorativa, forma de diminuir ela, né, perante aos homens, e ela colocou no peito e falou assim, é isso mesmo, eu sou a Dama de Ferro, eu sou essa mulher guerreira aí que vou fazer história, e fez. Muito bem, muito bem. Cadê aqui muita gente participando? Vamos lá. A Marinete Marques diz assim, parabéns, João Renato, vamos que vamos. A Ruth, como sempre aqui, sempre participativa, ainda vamos ser grande e poder ajudar muito mais mulheres e adolescentes. E ela continua, violência doméstica, causa muito séria. Ela emite aqui a opinião dela. Prevenir violência doméstica, na minha opinião, na opinião dela, Ruth, é quase impossível, mas podemos ajudar muitas mulheres a ganhar independência para que, como eu, recomece. Prevenir violência doméstica é muito possível, Ruth, muito possível, né? E nós temos que começar pela educação, cuidando dos nossos meninos e dos nossos meninos, dizendo para eles, para os nossos jovens, que não é normal bater, que não é natural apanhar, não é? Que, muito embora eles possam viver num lar de violência, de agressividade, eles não precisam replicar ou reproduzir esses comportamentos. É importante também que os homens que cometem as suas violências recebam a contraprestação devida ao crime cometido, para que não sejam incentivados a continuar maltratando e vilipendiando as nossas mulheres. Nós estamos já nos últimos momentos do nosso programa, mas eu quero mais uma vez ressaltar aqui que nós estamos hoje com Jonathan e João Renato, dois homens que fazem parte da nossa jornada Novo Cenário Político do Distrito Federal. Nós estamos aqui dando uma oportunidade para eles de apresentar a vocês a pré-candidatura, considerando, Jonathan, que nós temos aí, já disse, vou repetir, grandes medalhões aqui na política do Distrito Federal, que já tiveram o seu tempo de produzir algo, de fazer pelo bem da população do Distrito Federal e, normalmente, e em sua grande maioria, fizeram somente para os seus próprios interesses. Né? Então, nós estamos aqui dando oportunidade a esses dois homens que estão iniciando na vida política agora, e eu gostaria que você, Jonathan, pudesse dizer à população que está aqui nos assistindo, essa população que está desempregada, desesperançada, sem expectativa, sem crédito, sem acreditar nas nossas instituições, dentre elas a Câmara Legislativa e o Parlamento, né, Nacional, gostaria que você, e você também, nos seus respectivos tempos, conversassem diretamente, agora, com o seu futuro ou sua futura eleitora, não é? Se, evidentemente, vocês passarem pelo crivo, não é, da convenção partidária, que nós esperamos que vocês passem agora, a partir de julho, né? Segunda quinzena de julho, nós teremos aí o início das convenções partidárias, e eu quero dizer a vocês, amiga e amigo, a convenção partidária é esse grande movimento, é uma assembleia que ratifica os nomes dos pré-candidatos e as pré-candidatas. Elas e eles passarão por esse crivo, para, a partir daí, então, eles serem legitimamente, ou elas serem legitimamente ditas candidatas ou candidatos. Então, meu amigo, eu gostaria que você utilizasse agora a Câmara para você conversar com a população do Distrito Federal, que está do jeito que eu disse a você, viu? Lúcia, eu vou aproveitar um pouquinho de suas palavras. Você disse a velha política, que as pessoas estão cansadas. E eu vou fazer uma pequena reflexão, né? Como você disse. O que acontece? Hoje em dia está difícil da gente falar de política, porque a gente chega para comentar de política com alguém, não, são tudo bandido, tudo farinha do mesmo saco. Sim. Aí eu parei um dia para conversar com um amigo, não quero saber de política não, é tudo do mesmo saco, são todos ruins. Aí eu perguntei para um amigo, qual o seu time? Ele até sorriu, aí, como assim seu time? Aí ele, Vasco. Eu sorri também, porque eu sou vascaíno e o time não está bom. O que acontece quando o nosso time não está bom? A diretoria vai lá, tira os jogadores, muda técnico. Assim nós devemos fazer com a política. Se não está bom os velhos, vamos trocar pelos novos. Está eu aqui, está João Renato.
A juventude que vai representar vocês e vou te falar com qualidade, com a nova política. O que é essa nova política? Uma nova política com honestidade, com ética e transparência, uma política voltada para o povo. Muito bem, muito bem. O Carlos diz assim, João Renato é minha referência. A Marinete Marques, nós queremos renovar na Câmara Legislativa, olhar para os jovens, arrumar emprego sem experiência, os jovens que não têm experiência, né? E para que eles possam adquirir oportunidade. Vai mudar Brasília, disse o Carlos Lopes, em relação ao querido João Renato. João, e aí? Obrigado, muito obrigado pelo convite. Nós estamos entrando na reta final, é isso? Poucos minutos. Então vamos lá. É sua palavra final. Bacana. Obrigado pelo convite, Lúcia. É um prazer conversar com você, com o Jonathan. Uma noite muito gostosa aqui, né, de ideias. E é necessário esse amplo debate aqui para que a gente consiga aprofundar o debate político, que hoje eu vejo que está muito raso. As pessoas estão colocando todo mundo em caixinhas, Você é isso, você é aquilo, se você pensa 1% diferente de mim, você é meu inimigo, e eu gosto muito de vir a esses programas, porque aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar no debate e apresentar aqui um pouco das nossas ideias para as pessoas que nos acompanham. Quero recuperar aqui um pouquinho da sua fala, Lúcia, quanto você fala sobre... para as pessoas conhecerem os candidatos. A gente, hoje, a legislação eleitoral, ela privilegia as pessoas que já são conhecidas. Exatamente. E os políticos que já estão no cargo eletivo, né? Aquelas pessoas que já têm mandato. O jovem, como eu e o Jonathan, que está chegando agora com muita energia, com muita vontade de fazer a diferença na política, já começa muitas casas atrás. A gente faz uma competição com muito desigual na política, né? E aqui eu convido a todos que estão nos assistindo a utilizar esse poder de cidadão, utilizar bem o seu voto, e para isso acontecer você precisa pesquisar, você precisa saber de fato com quem você está votando. Você até suscitou a questão das pessoas pedirem ali, falar, vota naquela pessoa, o fulano pediu, eu vou votar. Pessoal, não faça isso, a gente vai permanecer essa política velha, essa política retrógrada, que não olha para a cidade, não olha para as pessoas, e sim para os interesses desses grupos. Tem muitas pessoas que falam assim, mas meu pastor mandou, e confunde, eu sou cristão, acredito muito em Deus, sigo os passos de Jesus Cristo, mas na questão política a gente precisa cuidar de políticas públicas, a gente precisa cuidar dos problemas da cidade. E para isso acontecer, a gente tem que colocar pessoas capacitadas, pessoas que são independentes, como eu disse aqui, pessoas que não têm rabo preso com um ou com outro, que vai defender apenas um grupo específico. Por isso, meus queridos que nos acompanham aqui, né, queridos e queridas, investiguem as pessoas, olhem bem com quem você vai conceder ali o seu voto, vai confiar o seu voto. Isso é muito importante para que a gente mude esse quadro e coloque pessoas melhores na política. Muito obrigada, meu querido João Renato, obrigada, Jonathan, vocês honraram o Papo à Beça com a presença de vocês, com as propostas de vocês, com a história de vida, de sucesso de cada um de vocês. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, a sorte aliada ao trabalho, aliada ao estudo, aliada ao conhecimento, aliada ao compromisso. Né? A sorte sozinha e por si só não existe, né? Sorte é de quem trabalha, de quem vai à luta, de quem acorda cedo e se coloca à disposição. Então eu quero que vocês recebam da nossa TVN Brasil e do Papo à Beça com Lúcia Bessa as nossas homenagens, os nossos agradecimentos por vocês estarem aqui. E eu quero, nesse momento, já agradecendo os dois, dizer que agora, no dia 24, não é? De junho, nós perdemos mais uma mulher foi barbaramente assassinada. Essa na sua cidade, inclusive, na região administrativa. Minha cliente lá da loja, Lu. Né? Como era o nome dela? Que aqui na imprensa não fala o nome dela. Era a Lu, minha cliente. Fica até triste, porque não tem 2 meses que ela foi lá fazer óculos comigo na loja. Olha aí, uma mulher trans, não é? Foi encontrada morta dentro da sua residência em São Sebastião, e nós aqui neste momento
Nós nos solidarizamos com a família da Lu, né? E dizemos que nós não aceitamos mais tantas violências contra nós, mulheres. Nós merecemos e exigimos políticas públicas efetivas que assegurem as nossas vidas, as nossas integridades. Portanto, que aqui fique a nossa moção de repúdio pela vida de mais esta mulher, que foi retirada de forma vil e brutal. Esse é o seu Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Porque, afinal de contas, minha querida, meu querido, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de todo racismo, de toda lesbofobia, de toda transfobia, de toda discriminação, de todo desemprego, de toda irresponsabilidade com a população. Um beijo no seu coração e até o próximo Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento.